Você sabe que o Jack Kirby, co-criador de praticamente todo o universo Marvel, é conhecido como o rei dos quadrinhos. Mas você sabia que ele também é o rei do romance? Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. No período que as editoras chamam de Era de Ouro dos Quadrinhos, o Joe Simon e o Jack Kirby eram praticamente o Paul McCartney e o John Lennon da época. Tudo que os dois faziam virava sucesso. Tudo. Lá na Timely, hoje Marvel, né, eles criaram o super-herói que virou o manual de como se fazia uma história de super-herói, que era o Capitão América. Depois que eles brigaram lá por causa de toda a baixaria, né, do Marty Goodman passando a perna neles em relação a finanças do Capitão América, eles foram para a National, hoje DC, e trabalharam em diversas personagens, diversos títulos, criaram diversos títulos. Eles criaram inclusive o Boy Commandos, que se tornou um hit tão absurdo que em alguns momentos chegava a brigar ou quase passar o Superman e o Batman. Na Harvey, do amigo deles Harvey, ele ajudou a editora a se estabelecer, a se firmar no mercado só fazendo capas. Os dois faziam as capas da Harvey e isso ajudou muito a editora, fez muito sucesso na época. Quando começa a primeira grande crise dos quadrinhos ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o estúdio do Joe Simon e do Jack Kirby está trabalhando para diversas editoras. Como o antigo chefe do Jack fez, o Will Eisner, o estúdio deles está assim, atendendo diversos clientes, produzindo muito material. Por exemplo, para Human Publication, eles produziram diversas revistas. Eles fizeram a Dead Eye Western Comics, a Western Fighters, Crime Detective Comics e Real Clue Crime Stories. E eles também criaram uma revista chamada My Date, que focava em adolescentes e os seus namorinhos. É aqui que vai nascer uma sementinha que, num outro cliente deles, chamado Price Crestwood Publication, vai virar uma árvore de dinheiro. Provando que eles ainda têm o toque de Midas, o Joe Simon e o Jack Kirby simplesmente inventam um novo gênero de quadrinhos, o romance. E olha só o que o próprio Jack conta sobre isso. O gênero romance estava à nossa volta. Havia pulps de histórias de amor e sessões de histórias de amor nos jornais. Havia histórias de amor nos filmes. Onde quer que você fosse, havia histórias de amor. Foi assim que conseguimos nosso novo material. E de repente me ocorreu que isso é que não fizemos. Não contamos histórias de romance. Lá estava bem diante dos nossos olhos pendurados na banca de jornais. Uma história de amor, uma história de romance. Joe e eu sentamos uma noite e criamos o título. A novidade Young Romance foi para os pontos de venda com capa de setembro de 1947. Ela surge justamente no vácuo da queda dos super-heróis. Depois da Segunda Guerra Mundial, os super-heróis param de fazer sucesso, quase todos são cancelados, só sobra Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, de todas as editoras, né? E aí nesse vácuo que o gênero romance acaba se estabelecendo. Eles deixam claro na capa que se destina a um leitor mais adulto e que as histórias eram verdadeiras, né? Eram baseadas em verdadeiras histórias de romance. Para ter uma ideia, a primeira edição ela vendeu 92% das revistas. Isso é algo absurdo, é algo inimaginável. Se hoje isso já é raro, na época, então, nunca acontecia algo assim. A gente tem diversas pesquisas que a gente coloca no nosso livro História dos Quadrinhos dos Estados Unidos, que mostram que a média de impressão era, as editoras faziam 5 revistas para conseguir vender talvez 3, 2,5, 3, ou seja, eles tinham uma perda muito grande nas suas tiragens. E essa vendeu 92% das revistas. A partir do número 3, a editora Price, ela aumenta a tiragem em 3 vezes. Da número 13 em diante, a número 13 tem capa de setembro de 1949, a revista que era bimensal, ela passa a ser mensal, e com isso ela vai até a edição 72, com capa de agosto de 1954. O que o Jack Kirby e o Joe Simon fizeram com o gênero romance é mais ou menos o que aconteceu com o Superman e a Action Comics número 1. Eles criaram uma nova corrida do ouro, que logo todas as editoras queriam também fazer romance. Logo depois, com capa de fevereiro de 1949, Jack Kirby e Joe Simon lançam a Young Love e também começam a fazer vários spin-offs, como a Young Brides e In Love. Como eu tinha falado antes, todas as editoras sentem o cheiro do dinheiro, a exemplo do que tinha acontecido quando nasce o gênero super-herói, e todo mundo começa a fazer romance. Todo mundo. Todas as editoras têm histórias
de romance tem HQs de romance. A Timely, a National, a Quality, a Fawcett, a Fox, todas elas. E apesar dessa concorrência absurda no ponto de venda, né, da gente ter várias revistas de romance, a revista original, né, criada pelo Jack e pelo Joe Simon, ela consegue manter uma média de 5 milhões de unidades vendidas por mês. 5 milhões de revistas vendidas. É graças a essa revista que o Jack e o Joe Simon acabam comprando as suas casas e os dois viram vizinhos no condado de Nassau, em Long Island. Ou seja, essa é mais uma comprovação histórica que derruba aquela afirmação idiota de que mulher não gosta de quadrinhos. É claro que a gente não tem pesquisa com os leitores da época, né, com o público leitor da época, mas não é loucura afirmar que boa parte desse material parava na mão das leitoras. Eram mulheres que estavam lendo grande parte desse material. Ou seja, quando começa a primeira grande crise dos quadrinhos, são as mulheres que salvam o mercado consumindo essas histórias de romance. É claro que, por um olhar de um leitor de hoje, por um olhar de uma leitora de hoje, essas histórias têm vários problemas. Afinal de contas, elas eram escritas por homens héteros, brancos, na casa dos 40 anos, totalmente conservadores, de uma geração totalmente conservadora. Eu li grande parte desse material, né, porque ele está à disposição, né, no Museu Digital dos Quadrinhos. Eu vou deixar o link aqui de novo. A Fantagraphics mandou pra gente todo esse material do Jack pra gente ler, pra gente analisar, que a gente estava pensando se a gente ia publicar ou não aqui no Brasil. Então, assim, é um material que tem problema. Mas, como a gente fala várias vezes no História dos Quadrinhos dos Estados Unidos, tu não pode, né, fazer um anacronismo histórico, tu não pode ler aquele material com o olhar de hoje, porque é um material que reflete aquela época. Ele se torna uma janela para a gente entender como é que pensava a sociedade nos Estados Unidos daquele período. Então, por isso que esse material vale a pena ser lido, porque nos ajuda a entender como é que eles pensavam naquele período. Então, se você puder ter contato, se você, né, clicar no link aí do Museu Digital dos Quadrinhos, vale muito a pena ler essas histórias para entender o que se passava na cabeça, né, da sociedade dos Estados Unidos nesse período. Com esse sucesso absurdo que eles vinham fazendo na linha do romance, e com outros gêneros que eles também estavam trabalhando, né, porque com a queda dos super-heróis, diversos outros gêneros começam a fazer sucesso, o Jack Kirby e o Joe Simon então resolvem, em 1953, abrir a sua própria editora, a Mainline Comics. E ela nasce com 5 títulos, né, 5 revistas próprias. E ela nasce num acordo que eles têm com a própria Price, que eles tinham criado o gênero de romance ali, e com um amigo deles da Harvey. Eles são meio sócios, o pessoal da Harvey até cede um espaço para eles, aquelas confusões que deixam o pesquisador maluco, né? Mas as duas editoras aí ajudam os dois a começar a sua editora. Na virada de 1953 para 1954, então, a Mainline ela lança 5 títulos de olho no que estava fazendo sucesso no mercado, né? Eles lançam a de guerra Foxhole, que, segundo eles vendiam, eram baseados em histórias de veteranos, porque o Jack teve na guerra, né? O Jack é um dos poucos artistas dos quadrinhos que vai pro front. O Jack era batedor, né? Ele ia lá no front, descobria onde é que estavam os nazistas e voltava e fazia desenhos pro seu comandante para dizer, né, ó, tá aqui, tem gente ali, tem gente cá, tal. Então eles fazem, né, eles vendem que essa revista de guerra deles é feita com histórias de veteranos de verdade. Eles fazem a revista de Bang Bang chamado Bullseye Western Scout. Eles têm uma de crime, que é a Police Trap. Eles têm a de terror, The Stranger World of Your Dreams. E a In Love, né, eles puxam para a editora deles e também acabam publicando essa revista. Só que é justamente nesse momento que começa a perseguição aos quadrinhos e vai agravar ainda mais a crise. Ou seja, esse é o pior momento para você abrir uma editora. E nem todo o talento da dupla de ouro, da era de ouro, né, do Joe Simon e do Jack Kirby, nem todo o talento deles consegue segurar a barra. Não tem como. É muito grave o que está acontecendo. E se a gente for falar da lei de Murphy, aquela que diz, né, se algo pode dar errado, dará errado, para eles acontece algo ainda pior. A distribuidora deles, né, a empresa que fazia os quadrinhos deles circular dentro do mercado, era a Leader News Company, que era a mesma distribuidora da EC Comics. E a EC Comics, você sabe, foi o principal alvo da perseguição dos quadrinhos, foi a principal vítima da perseguição dos quadrinhos. E aí, quando a EC
para de produzir, né, os seus quadrinhos, vai ficar só com a revista Mad, essa distribuidora acaba falindo. E com essa distribuidora falindo, a editora do Jack Kirby e do Joe Simon também acaba falindo. Eles vão passar os seus títulos para Charlton, né, eles vendem algumas das suas revistas para Charlton. Nesse período, o Joe Simon enche o saco dos quadrinhos, ele sai dos quadrinhos, é a época que ele sai, depois ele volta. Mas é a época que ele sai dos quadrinhos, ele vai trabalhar na publicidade, só que o Jack não, o Jack odeia a publicidade, o Jack não quer deixar os quadrinhos, ele ama os quadrinhos, e aí ele vai se virando como dá durante alguns anos, mas é justamente esse contexto da editora dele não ter dado certo, dele estar tendo que pegar qualquer trabalho no mercado, que anos depois fará ele aceitar, né, engolir ali a sua mágoa, a sua raiva com a editora que tinha passado a perna nele, a Timely, já chamada agora de Atlas. É isso que faz ele aceitar voltar para Atlas, voltar a trabalhar com seu ex-estagiário, agora editor, chamado Stan Lee, e isso é papo para outro vídeo. Por fim, então, para a gente encerrar esse tema romance, um trecho de uma das várias entrevistas do Jack Kirby que nós temos no nosso livro. Para mim, a melhor entrevista do Jack Kirby é uma entrevista feita pelo queridaço Gary Groth, né, do The Comic Journal. É uma entrevista que tem a participação da Rosalind Kirby, né, que é a esposa do Jack, né, a Ross, e é muito boa, tem tudo a ver com esse tema, por isso que eu quis botar aqui no vídeo. No começo da década de 40, o Jack ele já está trabalhando em quadrinhos, então ele consegue, né, com um pouquinho mais de dinheiro, ele consegue se mudar no Brooklyn e ele vai morar num apartamento novo, e é lá nesse apartamento então que ele conhece a sua futura esposa. E olha só o que acontece na entrevista. A Ross Kirby diz: "Quando eu conheci Jack, ele me perguntou se eu queria ir para o quarto dele e ver seus desenhos. E eu fiz. Mas imagine minha surpresa quando ele realmente me mostrou desenhos." E o Jack Kirby responde: "Vamos ser sinceros, eu era bastante ingênuo." Ou seja, nas HQs de romance feitas pelo rei dos quadrinhos, a gente também vai encontrar bastante ingenuidade. Ó, chegou a nossa tarde, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo na nossa linda e maravilhosa Nona Arte. Tchau!